Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, o comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 2, o Evangelho da Glória. Senhor Jesus, estamos na quarta semana, mensagem 12. Já é hora de vos despertardes do sono, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhando mais notoriedade e mais pessoas começarem a ser indicadas pelo YouTube, pelo próprio YouTube, para poder conhecer essa palavra por meio do assunto. E o mais importante é que você ore ao Senhor, que você busque o Senhor para que Ele te mostre, Ele te revele pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, para quem Ele deseja que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Senhor Jesus te abençoe, abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Senhor Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 16. Senhor Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Senhor Jesus, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Senhor Jesus, agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, a plena salvação de Deus. Senhor Jesus, o Evangelho, segundo o propósito de Deus, proporcionou-nos uma maravilhosa redenção. Deus deseja salvar o homem por meio da obra redentora que o Senhor Jesus fez por nós. A carta de Paulo aos Romanos revela que o Evangelho é o Filho de Deus, Senhor Jesus. E este veio em carne, da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Ele moveu o universo para nos alcançar, Senhor Jesus. O que Deus preparou para nós é inimaginável. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não passa pela mente humana,
o que Deus predispôs em seu coração, mas um dia ganharemos toda a realidade da completa redenção preparada pelo Senhor e o desfrutaremos em plenitude, ó Senhor Jesus. Enquanto o grande dia se aproxima, Deus está trabalhando para nos transformar mediante sua vida. Esse processo se inicia no invocar o nome do Senhor. Paulo é um exemplo de alguém que foi completamente transformado e passou a desfrutar de um novo viver mediante o invocar. Senhor Jesus, por causa de sua experiência, ele roga por nossa transformação. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogar é pedir com instância, suplicar. Paulo nos suplica que apresentemos nosso corpo como sacrifício para servir a Deus. Deus não quer apenas o nosso espírito. Nosso corpo também é importante para o cumprimento de seu propósito. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Senhor Jesus, no passado, nosso corpo servia ao pecado. Hoje, por causa de Cristo, por causa da salvação dinâmica, somos instrumentos de justiça e servimos a Deus. Senhor Jesus, a salvação de Deus transformou-nos em instrumentos de justiça. Antes, como escravos do pecado, obedecíamos ao pecado. Agora, obedecemos a Deus. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Isso é uma realidade espiritual e deve ser aplicada em nosso viver diário. Estamos obedecendo ao pecado ou a Deus? Senhor Jesus, se nosso viver resulta em morte, é porque estamos servindo ao pecado. Entretanto, se resulta em justiça, é porque somos servos de Deus. Senhor Jesus, Paulo nos roga que sirvamos a Deus, e essa é a atitude mais inteligente e racional a se tomar. Consagre-se ao Senhor, pois o dia se aproxima. Entregue seu corpo para servir como instrumento nas mãos de Deus. Não seja mais ferramenta nas mãos de Satanás. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. Não deve mais servir ao pecado. A salvação pela vida de Deus resulta em um viver de consagração, em santidade. E isso é bom e agradável a Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O que nós estamos falando aqui, né, que o Alimento Diário está falando aqui, né, Senhor Jesus, é que nós precisamos, né, fazer as coisas para agradar o Senhor, né, de modo que seja agradável a Deus, né, não agradável a nós, a sociedade ou as pessoas que nos cercam, né, mas agradável a Deus, né? Ou seja, não é para a gente fazer as coisas segundo aquilo que a gente pensa, mas tudo a gente precisa aprender, né, a levar diante dele. Ó Senhor Jesus, como ele tocou aqui, né, o Evangelho, né, que é feito segundo o propósito de Deus, é para nos proporcionar uma maravilhosa redenção, né, nos redimir dos nossos pecados, né, nos tirar, né, totalmente da questão do pecado, do nosso viver do pecado. Só que nós sabemos que o pecado ele ainda é muito ativo em nós, né, porque o pecado ele é um princípio, não são só atos pecaminosos, né, Senhor Jesus. Né, e o Senhor ele quer nos salvar por meio daquilo que o Senhor fez. Ele já nos salvou, né, uma vez por todas, né, de maneira objetiva, a partir do momento que a gente crê. Né, o Senhor já fez tudo exteriormente, tudo fora de nós. Quando a gente crê, se torna uma realidade para nós. Né, mas isso precisa agora fazer parte do nosso viver, precisa ser subjetivo, precisa ser a nossa experiência. Né, e para isso nós precisamos
tocar no Senhor diariamente. O Senhor, ele teve um viver humano, ele passou por todas as situações, ele sabe como nos orientar. Então nós precisamos dessa redenção subjetiva, essa redenção que é realizada diariamente, Senhor Jesus. O Senhor, e mostra aqui que o Senhor ele veio de maneira especial, ele veio na carne, a descendência de Davi, ele não nasceu do nada, ele veio ali de toda a descendência, ele veio do povo judeu, da descendência de Davi, descendência de reis, Senhor Jesus. Mas quem é que estava reinando naquela época não era a família do Senhor, ele não nasceu no palácio, Senhor Jesus, ele nasceu ali numa manjedoura, nasceu ali num lugar simples, humilde, nem uma estalagem simples não tinha lugar para ele, ó Senhor Jesus, e ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, Senhor Jesus. Então ele já veio, nasceu de maneira especial já como Filho de Deus para cumprir a vontade de Deus, veio da descendência de Davi, tudo preparado, tudo arranjado ali, mas ele foi designado Filho de Deus no seu viver ali, ali como homem, na sua humanidade, na sua ressurreição, porque na ressurreição Deus aprovou a obra dele, Senhor Jesus. O próprio Deus veio em carne, Senhor Jesus, e esse viver de Deus ali como homem, ele precisava se manter ali, manter um viver reto, um viver sem pecado, para que ele como homem pudesse morrer pelos nossos pecados e ser aprovado. Então a ressurreição é a prova de que esse viver foi aprovado. Então agora essa vida humana, elevada de Jesus, que é Jeová mais a salvação, que é o próprio Senhor que veio para nos salvar, isso foi agora incluído no Espírito. Por isso que ele não ficou na morte, ele ressuscitou para se tornar um Espírito. Ele moveu todo o universo para alcançar o homem. Ele deu um padrão para o homem seguir, o homem jamais ia conseguir fazer isso sozinho, por si mesmo, sem a vida de Deus, Senhor Jesus. Porque o pecado ele entrou para dentro do homem, Senhor Jesus, e o homem se tornou inútil ali, a vida humana se tornou inútil ali para Deus. Então ele veio elevar esse padrão de se viver humano, Senhor Jesus. Então ele sabe a maneira de nos levar a cumprir aquilo que Deus quer, de fazer a vontade de Deus. O nosso corpo, o nosso viver humano está entregue ao pecado, porque o pecado sempre está usando de vários recursos ali para nos poder tragar para a morte, Senhor Jesus. Mas nós podemos escolher, Senhor Jesus, a vida de Deus, mas como? Invocando o nome do Senhor, não é com o nosso esforço natural, Senhor Jesus, como ele fala aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Senhor Jesus. Então o ser humano em si mesmo não consegue tocar nisso, mas à medida que a gente vai deixando aquilo que está na vontade de Deus, aquilo que está no coração de Deus, entrar para dentro de nós, a gente passa a viver essa vida, a gente vai ganhando mais realidade, até o dia que a gente vai ter essa realidade completa, de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Se a gente viver invocando o nome do Senhor, permitindo que essa vida de Deus nos transforme, cada dia a gente vai ganhar mais realidade disso, até o dia que a gente vai ser completamente transformado na volta do Senhor, ó Senhor Jesus. Então o Senhor está trabalhando em nós até que esse dia chegue, tentando nos transformar por meio da sua vida. Antes de Jesus não tinha como Deus fazer isso, porque o homem não tinha a vida de Deus. Deus preparou lá no jardim para que o homem comesse da árvore da vida e recebesse a vida de Deus. E aí sim, por meio dessa vida, o homem ia poder alcançar tudo aquilo que Deus quer e tudo aquilo que Deus é. Mas só por meio de Jesus isso aconteceu. E Paulo experimentou isso. Ele viveu a vida dele toda ali como judeu, buscando ser zeloso da lei. Mas depois que ele recebeu o Espírito, ele percebeu que ele era um desventurado, Senhor Jesus. Ele não ia conseguir cumprir aquilo ali, porque tinha um conflito eterno ali dentro dele, porque ele em si mesmo não conseguia. Mas quando ele recebeu essa vida por meio de invocar o nome do Senhor, ele percebeu, está aí a chave. E nós precisamos restaurar isso hoje, no viver cristão, no nosso viver, invocando o nome do Senhor. E aí a gente vai passar a se transformar e desfrutar um novo viver. Uma vida agora que está baseada, está apoiada sobre a vida divina, Senhor Jesus. Essa vida divina que flui do nosso interior, por meio do Espírito que dá vida. Então Paulo ele fala isso, então ele fala para que cada filho de Deus, ele roga ali, Senhor Jesus, ele suplica ali, Senhor Jesus,
para que o homem apresente seu corpo como sacrifício vivo, para servir a Deus, né, Senhor Jesus. Então antes, o homem apresentava ali um animal como um sacrifício, ele não se apresentava, mas agora não, agora ele pede para que o homem possa se apresentar. Deus não quer estar só dentro do nosso espírito, né? Ó Senhor Jesus, mas Ele quer que essa vida vá ganhando todo o nosso ser. Então quando a gente apresenta o nosso corpo, todo o nosso ser vai, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa ter essa disposição na nossa mente, né, permeando toda a nossa alma, né, todo o nosso corpo, para que o Senhor possa reinar em nós, né, Senhor Jesus. Então em nosso corpo, né, já tinha ali as paixões, né, as coisas do pecado, e a gente se oferecia para o pecado, né? Ah, estou com vontade de pecar, e a gente ia lá e fazia. Você não vai pecar, como eu já falei no vídeo anterior, você não vai pecar olhando para o teto, né? Você vai ter vontade de pecar e você vai lá e pratica, você apresenta o seu corpo ao pecado, né, Senhor Jesus, porque é um instrumento de iniquidade, né? Está aí exercendo a sua força, exercendo a sua influência, mas agora nós temos a vida de Deus dentro de nós, então a gente precisa se oferecer a Deus como um instrumento de justiça, né? O nosso corpo, né, a nossa disposição, o nosso dia a dia, a nossa mente, todo o nosso ser precisa agora ser oferecido a Deus. Então precisa ser algo que a gente precisa apresentar, precisa ser algo voluntário, algo que parte de nós. Deus já fez a parte dele, por isso que fala que a gente ainda não compreendeu de maneira completa todo o arranjo que Deus fez. Mas à medida que você vai invocando o nome do Senhor, apresentando o seu corpo, apresentando a sua vida, né, Senhor Jesus, você passa a ser um instrumento de justiça, um instrumento de Deus, assim como o Senhor foi, né, Senhor Jesus, e assim a gente vai sendo transformado e conformado à imagem dele, né, Senhor Jesus. Antes do nosso corpo você via o pecado de maneira natural, maneira espontânea, mas hoje, né, a gente precisa também, né, nos oferecer a Deus, e aí essa salvação vai nos guiando, né, tem todo um dinamismo ali, tem uma dinâmica ali, né, que vai nos levar a servir a Deus da maneira de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Então ele mostra, né, que por meio de Jesus Cristo, né, a maneira que Deus, né, fez para se dispensar a nós, isso nos tornou um instrumento de justiça, porque hoje nós temos esse Espírito dentro de nós, né, e nós podemos ser guiados por Ele. Ó Senhor Jesus. E ele dá um exemplo aqui, né, de Romanos 6,16, aqui, né, ele faz uma pergunta, né, não sabeis que daquele a quem vos for ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Então se a gente obedecer ao pecado que está dentro de nós, nós vamos ser servo do pecado para a morte, né? Ele fala, né, obediência, a esse que a gente obedecer, a gente vai ser servo, seja servo do pecado para a morte, ou servo do Senhor, né, para obedecer à justiça, né? E essa justiça vai gerar o quê? Vida e paz, né, Senhor Jesus. Então se você obedecer ao pecado, né, que está dentro de você, vai gerar morte. Mas se você obedecer a palavra do Senhor, esse Senhor que está dentro de nós, a gente vai obedecer à justiça, vai obedecer a palavra para a justiça. Então a gente precisa se oferecer, né, ao Senhor, para a gente cumprir a vontade do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Mas como a gente vai fazer isso, né? Por meio do Espírito. Ele toca que isso é uma realidade espiritual que tem que ser aplicada no nosso viver diário. Ou a gente vai obedecer a Deus, ou a gente vai obedecer ao pecado. Então a gente precisa observar isso, né? Está na hora a gente despertar para isso, né? E ele falou assim, né? O que a gente vai saber, né? Como que a gente vai saber? Porque o pecado, ele usa, né, a lei, né? Ele usa ali, o inimigo quer usar a palavra de Deus para nos levar para a morte. Então o que a gente precisa perceber? Poxa, Senhor, eu estou fazendo algo aqui que é para Deus. Resultou morte ou resultou vida? Foi cumprida, né, a vontade da carne, foi cumprida a vontade da sua mente, a coisa que estava saindo da sua cabeça, ou foi feita a justiça de Deus, né? Foi cumprido os justos requisitos de Deus. Então é isso que a gente precisa perceber, né? Qual tem sido o fruto, né? Tem sido fruto da carne, né? Tem gerado coisas carnais, ou está gerando coisas do Espírito, não os frutos do Espírito, né? Senhor Jesus. Então nós precisamos ir diante do Senhor, né, para ter uma atitude, né, de realmente cumprir a vontade de Deus, servindo a Deus do jeito de Deus e não do nosso jeito, porque senão o inimigo ele vai nos enganar, né? Senhor Jesus vai nos dar ali, né, palavras ali que são preceitos de homens, né, e não são palavras segundo a vontade de Deus. Como tocou aqui, né, a gente precisa viver mais no Espírito para a gente passar a compreender, né, aquilo que Deus fez por nós, essa redenção, né, é o próprio Senhor nos guiando, né, diariamente, dia a dia, passo a passo. Mas depende de nós termos essa disposição, né, de invocar o nome do Senhor, de se sujeitar ao Espírito,
né? Durante toda essa semana a gente vai falar muito ainda dessa questão da gente submeter ao Senhor, né, Senhor Jesus. Mas fala que a gente precisa se consagrar ao Senhor, né? A gente já se consagrou uma vez, mas a gente precisa fazer isso agora diariamente, né? Existe uma consagração objetiva e também existe essa consagração subjetiva, né? Que é algo que a gente precisa lutar diariamente, né? Contra a nossa carne, né? O Espírito é o oposto à carne, a carne é o Espírito, né? Senhor Jesus, mas a gente tem que servir como um instrumento na mão de Deus, né? Fazer a vontade dele, produzir frutos do Espírito. Ó Senhor Jesus, mas isso é algo que cada um de nós precisa levar diante de Deus, né, Senhor Jesus? A gente precisa consultar o Senhor diariamente para a gente não ser achado, né, fazendo algo que não agrada a Deus, né? Às vezes a gente pode fazer algo que está tudo certo, né? Todo mundo está agradado ali, mas quando você vai diante de Deus, você vê que Deus não se agradou daquilo porque a fonte não foi Ele, né? Aquilo não gerou vida, né, Senhor Jesus? Como a palavra fala, né? Pelo fruto você conhece a árvore, né, Senhor Jesus? Enquanto ela não dá fruto, né? Essa árvore aqui parece isso, parece ser aquilo. Mas quando ela dá fruto, você vai ter certeza, essa árvore aqui é árvore disso, disso e disso, né? Então a gente precisa ter essa vida de Deus aumentando em nós, né? Como um resultado de um viver de consagração, né? Em santidade, né? Algo que é santo, algo que é separado, algo que é só para o Senhor, né? E isso vai ser bom, vai ser agradável a Deus e vai trazer para nós frutos de justiça. Ó Senhor Jesus, durante essa semana isso vai ficar ainda mais claro para nós, mas que cada um de nós aprenda, né, a invocar o nome do Senhor para estar na presença do Senhor, para que o próprio Senhor possa nos direcionar, né, nos dizer aquilo que agrada a Ele e aquilo que não agrada a Ele, né? Ó Senhor Jesus, vamos buscar isso, né, no nosso dia a dia, né, para a gente ser instrumento, né, da plena salvação de Deus, né, que Ele já descansou para nós. Agora a gente precisa aprender, né, Senhor Jesus, a ser obediente a Ele e a fazer aquilo que Ele quer. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça, né, de compartilhar, né, aqui os vídeos do canal, orar ao Senhor para que Ele te mostre pessoas, né, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, para quem Ele deseja que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.